Se eu te dissesse que é possível sair de uma kitnet e ir para um negócio milionário, você acreditaria? Eu sou a Karen Gomes, sou mentora de negócios magnéticos e depois de muita resistência, decidi gravar esse vídeo falando sobre a ressonância harmônica, porque há anos as pessoas me pedem e eu sempre fiquei com medinho de comentar e influenciar alguém. Mas sinto que chegou o momento. Antes desse vídeo começar, eu só preciso te avisar que eu não sou da equipe do Hélio Couto. E se você tem qualquer dúvida sobre a ressonância, eu te sugiro que você vá até os canais oficiais do Hélio Couto. Aqui eu estou para falar sobre a minha experiência e não sobre a ferramenta. Mas chega de aviso, vamos lá que eu tenho muita coisa para falar. Em 2017, eu morava numa kitnet, havia acabado de me casar. Meu salário mensal, ele não passava de R$ 1.200 por mês. Depois aumentou um pouquinho para 1.500. E era uma fase que eu estava buscando autoconhecimento, espiritualidade, a bebia de várias fontes. Até que eu tinha um amigo que a gente conversava bastante. Ele me falava sobre Gaspareto, Hélio Couto, pessoas que eu não conhecia e, na curiosidade, eu decidi pesquisar. Pesquisando e entendendo sobre o Hélio Couto, eu vi que para fazer a ressonância precisava fazer o caminho das palestras. Comecei o caminho das palestras em 2017, mas a resistência era tão grande, tão grande, tão grande, que eu me sabotei. O tempo passou, eu continuava vendo o caminho das palestras, acompanhando o conteúdo do Hélio Couto, até que eu decidi fazer a ressonância harmônica. Já estava num processo bem legal em 2020, com uma clientela e tudo fluindo, só que fluindo e eu ainda morava num quarto e sala. Até que chegou um momento que eu falei assim: não tenho nada a perder, vou pedir a ressonância. Eu já tinha feito transição de carreira e tudo. Eu pedi a primeira onda no final de 2020, ali para novembro, dezembro de 2020. Poucos meses depois, em 2021, eu já estava morando num apartamento melhor, de 3 quartos, em uma localização bem melhor, me organizando para fazer rinoplastia, que era um dos meus maiores sonhos. E também foi trabalhada em mim uma autoconfiança surreal. Eu não conheço mais a Karen do passado, essa Karen aqui. O que mudou não foi só a aparência. Eu era realmente uma mulher muito insegura, com muitas crenças de escassez, até porque eu venho de uma família que viveu muita escassez. E de lá para cá, em pouquíssimo tempo, as coisas foram acontecendo de uma maneira muito surreal. E em 2022, eu comecei a fazer uns projetos em grupo no meu trabalho, e foi quando eu passei a faturar, na época não tinha nem 20 mil seguidores direito, eu passei a faturar mais de 50 mil reais por mês. E hoje eu já tenho mais de R$ 1 milhão faturados em vendas no meu negócio. E isso foi tudo graças a esse processo. Hoje, nós estamos em 2025, eu nem sei quantas ondas eu já pedi, mas uma coisa que eu confesso é que eu nunca parei de pedir, eu nunca fiquei sem a ressonância ao longo desses mais de 4 anos. Uma vez eu pedi conhecimento de copy de uma pessoa do digital. Era numa época que eu já havia feito outros investimentos em mentorias, bem high ticket, e não estava podendo investir no curso dessa pessoa, que eu havia acabado de conhecer, mas me interessou. E aí eu falei, eu quero a consciência de copy dela. Eu juro para vocês, eu pedi isso num dia. No dia seguinte, de manhã, o Hélio me mandou mensagem mandou e-mail, falando: Karen, sua ressonância foi ativada. Deu à tarde. Uma pessoa ia participar de alguma coisa dessa pessoa, do curso, que eu não vou dar muitos detalhes, senão vocês vão achar quem é. E aí pediu minha ajuda. E no que ela pediu minha ajuda, eu tive acesso a todo o curso dessa pessoa do digital, que eu tanto queria ter conhecimento de copy. Então, como era algo pago, não estava pirateando nem nada, estava prestando um serviço, eu tive que ter acesso. Prestei o serviço que eu precisava prestar, tive que ver as aulas para poder prestar esse serviço, e foi maravilhoso, porque eu pude usar os conhecimentos. Aí depois eu fui lá e comprei um curso da pessoa.
quando surgiu a oportunidade. Mas isso, tô contando para vocês só para que vocês vejam que às vezes a gente pede as coisas e acha que não tá funcionando, mas tá. E aí é um outro ponto que eu queria conversar com vocês sobre as catarses. O que eu percebo? Não adianta de nada você pedir prosperidade se quando chegam as ideias para você do que fazer para prosperar, você vai lá e trava. Você fica esperando que o Hélio Couto vai fazer uma mágica e o dinheiro vai cair na tua cabeça. Isso não existe. E é por isso que tem catarse. Porque você tá ali cheio de conhecimento, cheio de possibilidades, e não tá usando a teu favor. E as catarses também eu sinto que eu tive muitas para olhar para as minhas sombras, para os meus medos, para processos de rejeição, de escassez que eu vivi. E é muito sincrônico, assim como esse exemplo que eu dei do curso, de como aconteciam situações que pareciam testes, como aconteciam sincronicidades de ter alguém para perdoar e de repente encontrar essa pessoa, sonhar com muitas situações, às vezes ter momentos ali que eu entro nas sombras e preciso olhar para questões e tudo mais. Quando eu comecei a ressonância também, eu lembro que de 2021 a 2024 eu fiz terapia focada muito nas questões de crenças, principalmente desafios que eu tinha. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Eu pedia para ajudar o maior número de pessoas por meio do meu propósito e missão. E aí eu atraía o quê? Muitos clientes dependentes que tomavam todo o meu tempo, responsabilidade toda minha, tá? Mas para quê? Era como se fosse o universo me testando. Você não quer ajudar o maior número de pessoas? Para isso você não pode conseguir ser essa boazinha aqui. Ou você agrada, ou você prospera. Eu tinha que olhar para essas questões, eu tinha que encarar essa Karen que queria ser lindinha, fofinha, boazinha, validada, e em vários cenários da minha vida. Tive que olhar para muitas questões no meu casamento, tive que olhar para muitas questões familiares. É um convite mesmo que você recebe para se olhar. Porque se você não se olha, as situações vão se repetindo e se repetem, se repetem, se repetem. Eu digo que a ressonância é uma aceleradora. Então, aquilo que você muitas vezes iria viver em anos, você vive em meses. E para isso, você tem que subir de nível. Então, nisso, várias amizades foram embora. Meu marido praticamente teve que se forçar a crescer junto, porque várias vezes isso eu sentia, sabe, uma sensação assim de meu Deus, as coisas não fazem mais sentido. Como assim? Coisas que eu queria há 3 meses atrás, eu não quero mais agora. É um processo bem profundo. E além do processo terapêutico com uma psicóloga, eu também trabalho com técnicas terapêuticas que eu não vou citar aqui o nome, porque às vezes eu vejo pessoas fazendo vídeo para falar do Hélio Couto e ficam falando das técnicas que usam e assim. É até um outro ponto importante. O Hélio Couto, ele não recomenda que você misture a ressonância harmônica com outras técnicas, com outras ferramentas holísticas, no caso, pelo menos até onde eu estudei, ele não recomendava. E mesmo assim, eu optei por usar. Mas uma coisa aqui é certo, se você vai fazer ressonância harmônica, aprenda a cancelar suas crenças limitantes, porque elas vão surgir o tempo todo. E aí, se você sabe interpretar que é uma crença, você deslancha. Agora, se você se prende naquela situação, você vai repetir, 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 até você cansar e entender que é uma crença. No meio desse processo com a ressonância, me veio o chamado de assumir o papel de mentora de negócios. Então, eu saí do lugar de terapeuta holística e integrei a questão do marketing com a mentalidade para minha marca registrada, que é Negócios Magnéticos. Então, hoje eu utilizo todo esse meu conhecimento com as minhas mentorandas, com as minhas clientes. E é incrível, eu vejo que, meu Deus, eu fico com pena de quem tem um negócio, não olha também para as questões de mentalidade, para as crenças que podem surgir. Sobre as catarses, é uma coisa que eu gostaria de trazer aqui para vocês. O Hélio Couto, ele não tem como fazer nada. Você é um co-criador. Então, se você está bem, se você, como ele fala, né? Tenho, sou, agradeço, você tem mais disso. Agora, nos dias que você não está bem,
que você foca em escassez, você atrai mais disso. Se você decide fazer a ressonância harmônica e você está passando por um momento desafiador, não deixa a vida te levar. Faça o possível e o impossível diariamente para olhar para suas crenças, para elevar sua vibração, para buscar a alegria, o riso, para soltar, porque senão a situação vai piorar e vai piorar e muito. Esse é o principal conselho que eu tenho para te dar. Tudo aquilo que você foca cresce. Quando o Hélio Couto fala isso, não é brincadeira. A ressonância harmônica não pode simplesmente transformar seus pensamentos negativos em positivos se você insiste em ficar mal. E eu sei, tá, que tem situações que são muito desafiadoras, não tenha medo de fazer. É excelente. Você só precisa tomar cuidado quando não estiver muito bem. E uma outra coisa que eu sinto que mudou muito em mim, depois que eu comecei a fazer ressonância, que eu até comecei a trabalhar mais isso, é que o Hélio Couto tem muito aquele mantra do trabalhar, estudar, ajudar, é uma coisa assim. E eu sinto que eu fiquei muito assim. Eu já tinha uma tendência a ser workaholic. Eu lembro que antes da ressonância eu era a pessoa que pegava muito mais leve no meu negócio, via muita série. Não que eu não veja hoje, tá? Não que eu não tenha leveza no meu negócio, mas eu sinto que despertou em mim, meu Deus, essa energia do ajudar o maior número de pessoas por meio do meu trabalho. Eu fiquei muito mais focada em trabalho. Então, hoje eu tento vigiar, tomar mais cuidado, ter momentos de pausa, me forçar mesmo a descansar e também olhar para as crenças de sacrifício, porque com certeza isso está trazendo questões ancestrais, questões familiares, questões que estão lá no meu subconsciente, mas eu sinto que foi uma coisa que, uau, aumentou. Então, se hoje você é uma pessoa assim mais procrastinadora ou coisa nesse sentido, a ressonância vai ser incrível para você. Eu sempre recomendo e sempre vou recomendar a ressonância. Tem várias pessoas que fizeram, que foram influenciadas por mim, amigas minhas. E eu tive muita resistência em gravar esse vídeo, porque eu sempre tive a sensação que as pessoas pensavam que os meus resultados vieram da ressonância, como se fosse só a ressonância. E eu sou extremamente grata ao professor Hélio Couto, mas também teve o meu movimento. E eu gosto de falar isso porque eu não quero que você venha aqui simplesmente ver esse vídeo e pensar que, nossa, ela fez, deu esse resultado, então eu vou lá e faço. Porque ao mesmo tempo que eu tive resultados incríveis, eu já vi pessoas que fizeram e não sei, não sou ninguém para julgar ou achar o que cada uma pessoa faz da vida, mas pessoas que fizeram e não tiveram os mesmos resultados que eu tive, que eu tenho. Então é muito importante que você lembre que sim, a ressonância vai ajudar a limpar. Mas se você escolhe ficar parado, se você não aumenta a sua vibração, se você não olha para as suas crenças, você vai continuar repetindo os padrões e repetindo e repetindo e repetindo. É uma ferramenta. Quem decide se vai dar tudo certo, se as coisas vão fluir para você, é simplesmente você. É o que o Eric Couto fala. Não adianta pedir a ressonância e ficar com o pé no freio. Tira o pé do freio. Eu vou encerrando por aqui. Eu não sou muito de YouTube, mas eu acredito que eu deveria ter pedido um like no início, comentário, alguma coisa assim. Eu vou ficar muito grata se vocês compartilharem experiências comigo e caso tenham alguma dúvida também de próximos vídeos que eu possa fazer aqui para vocês, eu vou amar. Eu sou muito grata por você que me assistiu até aqui. Eu espero que esse vídeo te ajude do fundo do meu coração. Um beijo.